Seja bem-vindo ao canal da Mercer, eu sou o Guilherme Marum. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o custo do capital de terceiros. Primeiramente, vamos definir o que é o capital de terceiros. Então nós temos aqui um balanço patrimonial que vai representar a estrutura de capital de uma empresa, onde nós temos ativo, passivo e patrimônio líquido. Bom, aqui no ativo nós temos todos os bens da empresa, tudo que a empresa tem para a sua atividade produtiva, ou seja, para executar a sua parte operacional. Aqui no patrimônio líquido nós temos a parte do sócio, ou seja, aquilo que foi colocado em termos monetários pelos sócios para a implementação da empresa. E aqui no passivo a gente vai falar sobre o passivo oneroso, que representa as dívidas da empresa, ou seja, dívidas adquiridas em banco ou emissões de dívidas, uma debênture, por exemplo. Então a gente quer saber qual é o custo de cada financiador da empresa. Nós temos os acionistas que financiam a empresa, que é o que nós chamamos de capital próprio. E nós temos aqui o capital de terceiros, representado pelo passivo oneroso exclusivamente. Nem toda a parte do passivo representa ali o capital de terceiros, apenas a parte oriunda ali de financiamento mesmo. Então a gente vai falar ali exclusivamente de dívidas e emissões de dívidas. E tudo isso vai financiar o ativo da empresa, ou seja, toda essa estrutura financia a parte operacional da empresa. Nós queremos saber qual é o custo desse financiamento. Então inicialmente aqui, para o acionista, nós vamos dizer que o custo do capital próprio é o CAE, que representa a taxa de retorno requerida pelo acionista para investir em uma determinada empresa. Aqui, o nosso passivo oneroso, ou seja, a parte que financia a empresa, ela é chamada de CAD, é o custo do capital de terceiros. E a gente pode dizer que o ativo ele tem um custo representado pelo custo médio ponderado de capital, ou o OC, que vai representar ali proporcionalmente cada um dos financiamentos, o capital próprio e o capital de terceiros. A gente pode definir aqui o capital de terceiros como sendo a taxa de juros livre de risco mais um determinado prêmio pelo risco. Então isso daqui seria um formato básico de como a gente pode designar uma taxa de juros do capital de terceiros. Ou seja, pode ser a taxa cobrada de um único um banco, de uma única dívida, mas o objetivo para a gente é ver o total da dívida, ou seja, a gente quer saber o custo do capital de terceiros como um todo. Então aqui nós temos um exemplo. Isso aqui é o que você vai encontrar em um relatório financeiro. Pode ser um relatório trimestral de uma empresa e geralmente vem na parte de dívidas. Aqui, quando você for analisar um relatório, isso já vai ser passado, ou seja, vai ser o que aconteceu ali durante um período. Para você fazer uma valuation, por exemplo, é interessante projetar esses valores para tentar estimar ali qual vai ser o custo do capital de terceiros no futuro. A apresentação aqui da dívida, ela vai vir pelo endividamento, mostrando aqui a fonte do endividamento, o valor, o indexador pelo qual essa dívida está atribuída, a taxa de juros. No relatório vai vir a taxa de juros que já aconteceu, para a gente aqui é interessante tentar estimar qual vai ser essa taxa de juros. E aqui nós temos a análise vertical, que representa a proporção de cada dívida em relação ao todo. Então aqui, por exemplo, nós temos uma dívida do BNDES. Lembrando que uma dívida do BNDES, que é muito utilizada pelas empresas brasileiras, pode não apresentar essa estrutura. Como o capital do BNDES visa ali o subsídio para as empresas, elas têm uma taxa de juros que normalmente é muito baixa, muito abaixo da praticada pelo mercado. Então aqui no nosso exemplo nós temos BNDES um empréstimo de 400 mil pela TJLP. Ou seja, esse aqui vai ser o indexador e aqui a gente vai considerar uma estimação de 2% ao ano, representando 40% da dívida total dessa empresa. Aqui nós temos um banco, que a gente chamou de A, com uma dívida de 300 mil, indexador 2% mais IPCA, e a gente estimou aqui já o resultado final em 5% ao ano. Isso representa 30% ali da dívida total da empresa. Nós temos uma emissão de debênture aqui no valor de 200 mil,
Indexador pré-fixado, aqui é mais fácil, você não tem nada para estimar, a taxa já é dada, tá? Então nós temos a taxa de 6% ao ano, uma proporção aqui de 20% do total da dívida. E aqui nós temos uma segunda emissão de debênture do valor de R$100 por 100% do CDI, indexador. Aqui a gente pode considerar a taxa de juros vigente, 3,75 ao ano, e uma proporção de 10% do total da dívida. Então aqui a gente vai ter um total de dívida de R$1 milhão. Tá? Então a gente quer saber qual é o KD do total dessa dívida. Ou seja, se eu tiver uma única taxa aplicada a esse R$1 milhão, que taxa vai ser essa? Então basicamente o que a gente vai fazer é uma média ponderada aqui. Tá? Então a gente vai multiplicar cada proporção a taxa de juros vigente. Lembrando que aqui a parte mais complicada pode ser essa estimação aqui. Tá? Então pode acontecer alguma variação nessas taxas no futuro, mas isso aqui pode ser muito bem calibrado no KD também. Então, para a gente calcular aqui qual seria o KD sobre o total do patrimônio, visto que o objetivo é fazer uma valuation ou uma análise mais sofisticada da empresa, a gente vai calcular aqui a proporção de cada dívida vezes a taxa de juros. Então aqui a gente vai ter a primeira dívida, a gente vai calcular aqui 40% vezes 2%, que é o custo da dívida. A gente tem aqui a segunda dívida, onde a gente vai ter aqui 30% do total da dívida a um custo de 5%. Então essa é a segunda dívida. Aqui nós temos a terceira dívida, ou seja, a gente tem 20% do total da dívida a um custo de 6%. Então essa é a nossa terceira dívida. E a nossa quarta dívida, a gente tem 10% da dívida vezes um custo estimado, tá, de 3,75%. Essa é a nossa quarta dívida. Bom, a gente vê aqui que nosso resultado vai ser de 3,875%. Então, a gente pode dizer que esse R$1 milhão tem um custo estimado de 3,875. Tá? Então, a gente pode considerar aqui, se tiver alguma variação, ou aqui no CDI, ou no IPCA, até na própria TJLP, a gente pode calibrar esse custo aqui, mas, em média, a gente pode esperar que a empresa tenha esse KD. Ou seja, esse vai ser o custo do capital de terceiros para a empresa e representa ali quanto a empresa vai ter de despesas financeiras em termos dos juros pagos ali pelos empréstimos em um determinado período. Bom, se você gostou desse conteúdo, curta. Se ficou alguma dúvida, por favor, compartilhe aqui conosco nos comentários. E se tem algum assunto mais técnico do qual você queira entender um pouco mais sobre o mercado financeiro, comente aqui também que a gente pode fazer uma aula para vocês.